Eu sou Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira. Diariamente, de segunda a sexta. Começa agora JBR News. O ano chega ao seu final e na Argentina inicia um novo governo. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo Lago. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigas, amigos. Retomando aí de uma semana que vocês ficaram aí com o voo solo do comandante Rodolfo Lago e também Bruno, que vocês não veem, mas está ali do outro lado, sempre filmando, editando e preparando esse conteúdo para vocês. Eu estou de volta e trago algumas informações, mas eu vou falar no final deste conteúdo, porque é a respeito do que houve ontem, a posse de um novo presidente na República Argentina, nossos vizinhos e hermanos, e algumas opiniões que eu consegui coletar de alguns deles. Mas antes, vamos falar de Brasil, porque é o que nos interessa. Afinal de contas, né, Rodolfo? O ano está chegando ao final, 2 semanas do Natal, e a gente sabe que este país, do Natal para frente, nada acontece, e o governo pelo menos, tem a ideia de fazer acelerar a pauta do Congresso, né? Uma série de coisas aí que precisam ser votadas, né, até o final do ano, e só são 2 semanas. Então, realmente vai haver uma grande acelerada agora nesse final, na qual o que se fala, Alexandre, é que o governo já está avaliando que, diante de tantos passivos que ainda tem, de tantas coisas que ainda precisam ser votadas, que talvez ele vá ter que focar em algumas e deixar outras passarem e tal, porque realmente são muitas coisas ali que precisam acontecer. A mais importante aí essa semana é a sabatina do ministro da Justiça Flávio Dino, indicado para o Supremo Tribunal Federal, e do novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, na quarta-feira. Paulo Gonet, a gente até já adiantou aqui nesse nosso conteúdo, não tem resistências, né? Agora, Flávio Dino, a gente sabe que fez um périplo, rodou todo aquele Senado, conversou com governistas e oposicionistas, e você, Rodolfo Lago, que está sempre apurando o fato de perto, o que você tem a trazer para quem está do outro lado? Flávio Dino, de fato, consegue uma votação favorável? Olha, eles calculam que sim, né? Inclusive acham que o Flávio Dino vai ter uma votação maior do que teve, por exemplo, o André Mendonça, ministro indicado pelo Jair Bolsonaro. Menor, talvez, do que a que teve Cristiano Zanin, mas maior do que a que teve André Mendonça. Mas vai ser uma pedreira, vai ser um desafio, né? Você tem aí um sentimento de oposição grande pelo fato dele ser político, né, dele ser claramente uma figura do governo, né, a ser colocada no Supremo. Vai haver um embate, estão tentando diminuir, neutralizar esse embate. Uma das coisas aí que estão tentando fazer para diminuir o tamanho desse embate é que a sabatina vai ser conjunta, né? No mesmo dia vão ser sabatinados o Flávio Dino e o Paulo Gonet, no sentido justamente de diminuir ali o foco de tensão em cima do Flávio Dino. Agora, a oposição, de qualquer jeito, aí se prepara. E uma das coisas ali que vai tentar é tentar diminuir a ideia de que o Flávio Dino teria um notório saber jurídico. Eles sabem que o Flávio Dino foi juiz e tal, é claro, a gente sabe disso, mas acham que é há muito tempo atrás e que realmente a maior parte da trajetória do Flávio Dino foi política e não jurídica, e que ele talvez não esteja, estão apostando nisso, vamos ver se eles têm razão, que ele talvez não esteja afinado do ponto de vista jurídico, vão tentar pegar ele por esse lado. Eu acho que do ponto de vista jurídico é uma tentativa da oposição, mas no meu modo de ver, ainda é fraco o argumento para que impeça a ida dele para o Supremo Tribunal Federal. Agora, um outro ponto também importante, Rodolfo Lago, que é fundamental para todos nós, reforma tributária. A reforma tributária ainda está bem complicada. Ela está prevista para ser votada essa semana, sem data ainda de votação,
porque realmente ainda tem diversos pontos ali meio complicados, ainda não se chegou ao consenso por conta das várias benesses que o Senado colocou. As várias exceções, estão achando que é demais, que tem coisa demais, enfim. Então ainda tem aquela ideia de fazer ali, né, uma reforma fatiada, retirar determinadas coisas e tal, mas enfim, isso não tem um consenso e o tempo é muito curto. Algum outro destaque? A gente tem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para ser votada essa semana, e os vetos presidenciais, né? E aí, o que está se dizendo, Alexandre, é que justamente aí, nos vetos, é que o governo pode perder. Quer dizer, diante desse tamanho de coisas que precisa de ter foco, o governo pode entregar esses anéis dos vetos para não perder os dedos. Uma forma de compensar para facilitar o que de fato é prioritário. Agora você tocou num ponto que a reforma tributária me faz justamente chegar no último assunto que a gente marcou para este conteúdo, que é justamente a questão da mudança de governo na Argentina. Por quê? Porque no final das contas, Rodolfo, isso também já aconteceu no Brasil. O que mostra o sentimento do eleitor é justamente o que afeta a vida dele com relação à economia. A Argentina aconteceu isso. Eu consegui na semana passada conversar com muitos argentinos. E esses argentinos me deram a certeza de um pensamento comum, porque foi unânime o que eu ouvi. Ou seja, o Javier Milei, novo presidente da Argentina, empossado ontem, ele é, na verdade, o que é visto pelo argentino como uma esperança de vida melhor. Ou seja, eles não votaram em Milei por ser Milei. Eles votaram em Milei porque eles não aguentavam mais o governo que estava no poder. Ou seja, qualquer nome que se colocasse contrário ao governo que existia, ganharia as eleições. E eles apostam que nada poderia ser pior do que o que já existia. Portanto, Milei é visto como quase que uma boia de salvação, mas que está atrelada à questão da economia. Por quê? O que eles colocam dos problemas? Crescimento da violência. Por quê? Falta de dinheiro. Aumento do desemprego. Falta de dinheiro. Empobrecimento da população. Aumento da inflação. Ou seja, um caos que gerou na Argentina um sentimento de tamanha revolta contra o governo que existia, que na verdade está todo baseado num único ponto: a economia. Se o Milei conseguirá ou não fazer isso acontecer para o objetivo que o eleitor colocou ele no governo, que é melhorar a economia, o próprio argentino que votou nele me disse, e não só um, argentinos, jovens e idosos, que estavam justamente com o pensamento de que não sabemos o que vai acontecer com a Argentina daqui para frente. Mas uma coisa nós tínhamos certeza: pior do que estava, não tinha como ficar. E aí volta para o gancho do Brasil, onde a gente fechou esse conteúdo. Como a economia é importante. Portanto, quando o presidente, o governo atual do Brasil, do presidente Lula, começa a fazer concessões para aprovar o que interessa, é mais ou menos esse foco. Porque se de fato, a gente tem falado isso durante todo esse ano, a economia não der os resultados ou não gerar as entregas que foram prometidas no ano passado com a eleição, o Brasil também corre o risco de voltar à polarização. Porque o que toca na vida da gente, Rodolfo, não tenha dúvida de quem está do outro lado, é o dinheiro no bolso, ou a falta dele. Sem dúvida, né? É isso mesmo. Na Argentina é isso, né? Talvez uma opção radical para tentar resolver uma situação que é muito grave, né? 145% de inflação anual, 40% de pessoas na pobreza, enfim, e nós aqui lutando para conseguir evitar que isso daqui também aconteça. Mas aqui o que a gente está lutando é para voltar a fazer esse conteúdo diariamente para você. Agora eu estou de volta, junto com o Rodolfo Lago, todos os dias, levando as informações de Brasília, os bastidores da capital do poder. Muito obrigado, nós agradecemos pela sua audiência. É isso aí, gente. Até amanhã então. E vá lá, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais.